Eu sou a Albilene. E eu sou o Wesley. E esse é o Pareceres Cast. E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer isso. Menina, será que eu não tenho uma defesa? E o que fez a Albilene dizer isso? Olha a fofoqueira que habita em mim. Muito feliz. Olá! Como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pareceres Cast. Gente, nós estamos tão felizes e dessa vez nós temos vários motivos para essa felicidade toda. Exatamente. Bom, primeiro agradecemos a todos que estão escutando até agora o nosso podcast. A você que está escutando pela primeira vez também, muito obrigado por dar essa chance para nós. E um dos motivos que estamos tão felizes é porque, aparentemente, temos um ouvinte da Alemanha. É isso mesmo, Bilene? Isso mesmo, como se não bastasse gente da Holanda, agora nós temos também gente da Alemanha ouvindo a gente. Nós somos muito famosos, Wesley. Eu estou me sentindo assim, adorável. Adorável. E assim, gente, se você está escutando, por favor, se manifeste, diga quem és. Aparece lá no nosso Instagram, o @pareceroscast, para falar com a gente, dizer o que acha. Sim. Existe também a possibilidade, ou seja, duas possibilidades. A que eu já tinha comentado, de ser uma pessoa que sei lá como, acabou escutando o podcast e depois disse, o que é que eu tô fazendo? E fechou. Ou existe a opção também de alguém que está escutando e está usando o VPN para poder mascarar a internet, né? E o VPN acaba direcionando o IP para outro lugar do mundo, para assim a pessoa ficar fazendo uma navegação segura. Então a pessoa pode estar escutando nosso podcast aqui em Garanhuns mesmo, com o IP da Alemanha. Um beijo para esse fã ou essa fã que tá fazendo isso, tendo todo esse trabalho. Um beijo. Eu sei que você deve estar amando o nosso podcast, qualquer que seja a possibilidade. Muito obrigada, porque isso só traz coisas boas pra gente, né? Visualização. Exatamente. Que ácida, amo. Eu. Outros motivos são os comentários de vocês lá na página do YouTube dessa vez. E tem muita coisa, não é mesmo? Sim. Então, o William falou o seguinte, ele achou que todos os ódios, eu vou fazer um resuminho, porque tem muita coisa, que todos os ódios eram bastante aceitáveis, mas quando o Wesley falou que odiava receber bom dia do menino lá, ele achou um pouco too much. Claro, né? É um absurdo uma pessoa receber bom dia da outra. Realmente, eu não sei como é que o Wesley conseguia. Eu não sei porque o William não entendeu esse ódio todo que o Wesley tinha do bom dia. É totalmente aceitável, compreensível. Minha nossa. Bom, ele também falou que super odeia assistir com alguém e essa pessoa não está prestando atenção. Ele disse, e aqui cito ele, a vontade é pegar o celular e jogar longe, ainda mais se for uma coisa que eu gosto. Eu toda. Mas uma coisa que ele falou, eu acho que eu me identifico, inclusive é uma coisa que eu estou tentando melhorar também, é quando alguém chega no WhatsApp para pedir alguma coisa e não vai direto ao assunto, só manda um "Oi, William, tudo bem?" e espera que ele responda. Aí ele disse, eu agora simplesmente não respondo, porque sei que aquela pessoa não Falaria. comigo se não fosse pedir algo. Então, ela já está me irritando duplamente. Uma por só vir falar comigo para pedir coisa e outra por não ir direto ao ponto. Eu acho que a sensação é a mesma, William, sabe? Dando bom dia, mas tudo bem. A pessoa chega dizendo, oi, tudo bem, William? Você já fica assim, não. né? Eu entendo, eu concordo com ele. Por que não foi direto ao Menina, ponto? será que eu não tenho uma defesa? Perdão, Wesley. Perdão. Nesse negócio do bom dia é difícil defender mesmo. Mas eu entendo, William. É muito chato. Você chega, oi, tudo bem? Você já sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa. Por que você não vai logo lá e pede? Ou então junta numa mensagem só. Oi, tudo bem? Olha, isso. Eu agora não tô fazendo como um William, mas eu demoro de propósito pra responder. Deixo horas e horas e horas. E é isso. Gente, vamos fazer, a partir de agora, eu tô lançando a campanha direto ao ponto. É, Quando você for falar com alguém, vá direto ao ponto. Não fique rolando, não.
Você quer pedir uma coisa? Já chega pedindo a coisa. Uhum. É muito mais fácil, é muito mais honesto. Mas tem aquelas pessoas, né, que você pede e diz: Bom dia, fulano de tal. Né? Também não pode ser tão direto assim, né? Tem que dizer pelo menos um oi, como é que você tá, sabe? E aí depois você diz. Exatamente. Alex também falou muita coisa. Eu adoro quando vocês. É porque você vê que eles prestaram atenção, sabe? Eu amo. Eu fico tão feliz. E não só isso, né? Porque realmente vocês são parte dessa discussão. Não tem graça que seja só eu e a Bilene conversando. Porque assim, é legal, a gente super se diverte, mas a gente fica esperando ver a reação de vocês para que vocês possam falar da experiência de vocês quanto ao assunto. E vocês são os nossos parceiros, né? Então, a gente também quer saber a opinião de vocês, como é que vocês se sentem. E outra coisa que eu tava até comentando com o Wesley. Só de vocês pararem o que vocês estão fazendo e tirar um tempinho pra ir digitar lá o comentário. Olha, eu fico tão emocionada. Por isso que eu disse que eu tava muito feliz. E é verdade. Então vamos lá, o comentário de Alex. Ele disse que concorda com o Wesley em relação à comida. Quando você vai lá fazer a comida e depois a pessoa pede pra pegar, pede um pedaço. Ele disse que o sangue vem nos olhos de tanta raiva. Então acho que também o nosso objetivo no episódio anterior foi atingido, né? Mexer assim com os ódios de vocês. E ele disse que o moído é na hora que ele tá comendo. E ele disse que também concorda comigo em relação ao mastigar. Quando for mastigar, tente não fazer barulho, é muito chato. Ele ainda deixou um conselho. Tá, gente? E ele disse que detesta repetir o que ele falou mais de 3 vezes. Sim, minha nossa. É horrível, né? E eu me sinto mal quando eu não entendo o que a outra pessoa falou. E eu tenho que perguntar. E ela tem que repetir. É triste. Aí às vezes eu finjo. Todo mundo já fez isso na vida, né? Fingir que entendeu só pra pessoa não precisar repetir de novo. É triste, mas. Né? É uma realidade que todo mundo pode passar. Tu lembra? Eu sei que talvez faça com que essa parte fique muito extensa, mas tu lembra, algumas vezes já aconteceu de eu estar conversando com a Bilene na rua, né? Saudades, época antes da pandemia, quando a gente ia no mercado comprar uma coisa juntos. E aí a gente super conversando, e a Bilene conversa falando comigo, depois ela vira a cara pro outro lado. A do barulho da rua, eu não entendo nada do que ela tá falando. Então é tipo, olha, mas aí tu não sabe. Ela pegou e. Aí, o que é que tu acha disso? Eu. Amada. Mas minha defesa, eu parei mais de fazer isso, não parei? Até porque eu parei de andar na rua. Mas eu não tô reclamando como se fosse tipo uma coisa, que mania chata. Só que de vez em quando acontece, né? Você precisa olhar para os dois lados da rua para ver se vê um carro. Sim. Olha aí. Pareceres Cast também é conscientização de trânsito. E por fim, Alex também falou que também tem muita raiva quando ele vai assistir um filme no cinema e o indivíduo inventa de ligar a droga do celular na hora do filme só pra dizer que foi assistir. Ô povo sem noção. Isso também, minha nossa. Você foi lá, você pagou. Cinema não é barato. E você, ao invés de prestar atenção no filme que você foi lá, pagou pra assistir, você fica mexendo no celular, fazendo história. Minha gente, por favor. Menos. E mais um comentário que é o de Débora. E ela falou que compartilha da mesma agonia sobre a mastigação que a Albilene. Então a Albilene, o pessoal se sentiu bem representado, né? E ela também não gosta de gente pegajosa demais, assim como eu. E ela também tem Instagram de bebê. É o cúmulo. Eita, verdade. Muita verdade, Eu viu? acho meio complicado. A criança mal nasce e já é exposta, né? Uhum. Engraçado que tem os extremos, né? Ou a pessoa mostra demais ou mostra de menos, fazendo todo o mistério, achando que é a Gisele Bündchen, a Sandy, a pessoa assim, super famosa que tem que fazer mistério pra não mostrar o filho ou a filha, porque, né, senão sabe-se lá o que vai acontecer. Mas se botar aí perto de outras crianças, tem 300 iguais. É um É isso. meio cheio de específico. Acho, Sim. sim. Mas em relação a esse comentário de Débora, nós temos mais coisas pra falar, não é? E ela também disse, que fofos, porque no último episódio, eu e a Blena, a gente comentou sobre um comentário que ela deixou no episódio anterior. E ela disse, pode deixar que não vou perder um episódio.
e vou mandar o link deste podcast para os meus alunos, pois irei apresentá-los a este gênero. Escuto por aqui no Spotify e estarei sempre acompanhando. Nossa, eu fiquei bastante feliz com isso. Que maravilhoso. E, tipo, só um adendo, ela mora agora no Rio de Janeiro. Ela é professora lá no Rio de Janeiro. Os alunos dela são do Rio de Janeiro. Então, nós estamos quebrando as barreiras, tá? A gente não é só Pernambuco, Maceió, São Paulo, Alemanha e Holanda, não. Também tem Rio de Janeiro como ouvinte desse podcast. E fora ela compartilhar isso com os alunos dela, né? Que responsabilidade que a gente tem agora, né? Pode parecer uma coisa simples, talvez, para você estar escutando, mas pra gente, realmente sei lá. É tão estranho estar desse lado, né? Agora sendo uma pessoa que está produzindo um podcast e se colocando para as outras pessoas escutarem e ter uma oportunidade de. Ou seja, está sendo apresentado dessa forma, né, para alunos. Então, eu fico bastante feliz. Muito obrigado, Débora. E fora que, né, ela tá levando um podcast acessível, digamos. Porque se eles quiserem, eles podem ter contato com a gente, né? E, assim, renova as nossas esperanças na educação, né? Uma professora que tá aí realmente preocupada com a educação e com o que os alunos dela vão gostar de ouvir, interessada nos interesses deles. É muito lindo. É lindo de várias formas. Então, também só tenho a agradecer, Débora. Espero que... E se eles estiverem escutando a gente agora nesse episódio também, espero que vocês gostem e sejam bem-vindos. Exatamente. E nos sigam no @pareceroscast. Pois é. Depois a gente mostra nossa carinha lá, pra eles conhecerem a gente. Se a gente não leu algum comentário ou não comentou sobre algum áudio que alguém tenha enviado, porque às vezes as pessoas mandam também lá no Instagram ou por WhatsApp diretamente pra gente, é por causa do tempo, gente. Esse episódio já vai ficar super extenso. Essa introdução acho que vai ser a maior de todas. É. Mas é isso, né? Vamos agora então para o episódio de hoje. Então, gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre, como vocês já viram, né? Mentiras que foram longe demais. E por que nós chegamos até esse tema? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas está na mídia todo esse caso da Flor de Lis, né? O Flor Delis, né? Tem gente que chama de Flor Delis. Agora, dia 28 de agosto. Exatamente. De 2020, né? Vai que a pessoa esteja ouvindo em 2025. Então, a Flor Delis, quem ainda não viu, dá uma pesquisada no Google, porque assim, a história é gigantesca. Ela, a Flor Delis, ela é suspeita de ser a mandante do assassinato do marido. Só que a coisa que inspirou a gente é a história, toda a história que circunda essa situação, porque parece um roteiro de filme. Uhum. O cara era o filho adotado dela, que em um momento da vida dele tinha sido o genro dela, porque ele era noivo da filha biológica dela. Só que depois ele e a filha biológica dela se separaram, não acabaram se casando, e aí ele se casou com ela. E tem que falar do detalhe que ela tem uns 50 e poucos filhos, né? São 55 filhos. Sem exagero. E ela é deputada, né? Uhum. Federal ou estadual, sei lá. Sei que ela é deputada. Então, ela teve muita visibilidade com essa ação dela de adotar muitas pessoas, né? Porque não são só crianças, né? Tem gente de tudo que é quantidade, né? Quanta idade. Parece que eu falei quantidade. Tudo que é idade tem lá de filho. Por isso que tem todo esse rolê de ter filho envolvido também no planejamento do assassinato do marido. E ontem saiu uma notícia que ajudou a reforçar mais a tese de que foi ela que mandou. Encontraram, na verdade, uma pesquisa no celular de uma das filhas dela. E a pesquisa era no Google: assassino, onde encontrar. Gente, desculpa eu estar rindo disso. Mas eu vou matar uma pessoa. Deixa eu ver aqui onde é que eu consigo achar um assassino, minha gente. Horrível. Fora que também naquela época
Logo quando ela estava ganhando nome, né, digamos assim, com as adoções e tal, foi feito um filme sobre a história dela, só com atores globais, assim, renomadíssimos, que não cobraram para gravar a história. E se você procurar na internet, você vai encontrar vários e vários, assim, famosos falando como ela é um exemplo de pessoa. Então ela estava, assim, bastante visada nesse sentido, como um bastião da moral, do exemplo, do amor, da imagem de mãe, né? Muito engraçado. Ana Furtado, por exemplo, dizendo: Ah, eu sou mãe também, então eu me inspiro na Flor Delis enquanto mãe. Xuxa falando também sobre ela. E, gente, É incrível, complicadíssimo. né? Como ela vende essa imagem. E depois, também em reportagens, ela lá falando o que é que aconteceu, como é que foi o assassinato, ela falando dos tiros. Tem os memes ainda também, né? Que fazem ficar mais difícil ainda a gente não rir de alguns momentos, né? Mesmo sendo um assassinato. A gente tem que Uhum. lembrar disso, né? E é importante, a gente tá comentando, mas é importante só a gente deixar bem claro que a gente tá falando tudo isso, mas é um caso que ainda está se desenrolando. Sim. Então, pode ser que tenha alguma coisa do que a gente falou, que, sei lá, que a justiça acabe vendo que não foi, etc. Mas que ainda assim é um grande caso de, assim, parece um roteiro de filme ou de série que tem várias reviravoltas. Então, Uhum. pensando nisso, a gente pensou que a gente queria falar sobre temas, mais ou menos isso, histórias Ixi, Maria, escabrosas. Histórias que se tornaram famosas porque começaram na base da mentira. E aí elas foram se desenvolvendo e desenvolvendo até ficar uma coisa enorme, como o Wesley falou, e se tornaram famosas, né? Então a primeira que nós escolhemos aqui foi uma história, e continua sendo, né? Um tópico muito famoso, vez ou outra tá lá no Twitter e mobiliza muita gente, muito hate também. E começou de um jeito tão complicado que o povo teve que fazer infográfico e usar de recursos gráficos e visuais para poder entender a história, né? Então, nós vamos falar sobre a família Pôncio, agora nesse comecinho. Agora, Então, bem tabloide. bem, tá. Se você não conhece a família Pôncio, ou se não lembra como foi que ela surgiu assim nos trends, nós vamos falar agora. Então, primeiramente, a família Pôncio é uma família bote muito aí, muito rica lá do Rio de Janeiro. O pai é pastor e ele tem uma fábrica, se eu não me engano, de cigarros. Oxi, E os. Alguma coisa. É coisa bem assim. É o começo da contradição. E aí ele tem 2 filhos, Saulo e Sara, e uma mansão enorme, que recentemente eles se mudaram para outra, maior ainda. E os filhos, assim, não fazem nada, mentira. São influenciadores, vivem no dia do pai. E esse Saulo também, pra dizer que ele não faz nada, ele tinha, recentemente ele acabou, tinha uma banda de, sei lá o quê, 144. Não, 14KK. Eu não sei como é que falam um essa. 44K, eu acho. É isso aí, ele tem essa banda. Tinha, né? Que não existe mais. Resumo da história. Dessa parte, né? A família é enorme, rica e tem uma casa enorme. Então todo mundo vai pra lá. Se eles namorassem com alguém, acho que a pessoa que tá namorando, que é fora da família, assina um contrato pra passar a viver naquela mansão. E a mansão é quase que um cabaré agora, porque, né? 300 mil pessoas morando lá. Enfim. Agora falando sobre os protagonistas dessa primeira história, porque sempre aparece uma coisa ou outra sobre essa família, o boom dessa família foi quando uma atriz, Letícia Almeida, ela fez uns trabalhos na Globo, mas flopou. Ela ficou famosa por causa dessa bagaceira. Ela namorava com esse Saulo, que é filho do pastor, lembra, né? E tá, ela morava lá com eles. Morava não, né? Ficava muito tempo lá. Basicamente morava. E ela engravidou. E a outra irmã de Saulo também estava grávida por um tempo. Claro, né? Porque não vai ficar grávida a vida toda. E ela era casada. Já estava casada com Jonathan, que fez parte da banda P9, que foi uma boy band, um surto coletivo que existiu aqui no Brasil. Que eu escutava. Né? Teve 2 músicas assim, hit e pronto.
essa Letícia Almeida namorava com Saulo e engravidou. Só que esse namoro era cheio assim de idas e vindas, sabe? Tá, nasceu a menina chamada Madá, e por um tempo ela continuou lá com Saulo, mas depois eles se separaram. Ok, até aí tudo bem. E, tipo, algumas pessoas já conheciam esse Saulo por causa da banda dele, né? Mas depois de um tempo, essa Letícia foi lá e disse que Madá não era filha de Saulo. E aí surge o questionamento, quem é o pai de Madá, né? E aí ela não disse assim de primeira. Porque teve todo o rolê do teste de DNA. E aí surgiram as suspeitas. E as outras histórias, né? Que tipo, enquanto tava nesse vai e volta, tinha um ex-namorado dela, que também era um outro famosinho. Assim, inho mesmo, né? Porque nem todo mundo conhece. Que vivia indo lá na casa dos Pôncio pra buscar ela. Ou sei lá, enfim. E aí levantou a suspeita de que ele seria o pai. E assim, foi uma comoção porque esse Saulo, o sonho dele era ser pai. E aí, quando ele descobriu que não era pai da Madá, ele ficou arrasado, não sei o quê. Fez todo aquele papel, né, de triste, coitadinho do macho, e não sei o quê. E nessa época que ela revelou que ele não era o pai, esse Saulo já estava namorando com outra pessoa famosinha, que é Gabi Brandt, que fez parte do De Férias com Ex. Veja só porque precisaram fazer um infográfico, porque é outra gente envolvida. Enfim, aí com esse bafafá todo de ninguém saber quem era o pai, ficou esse tempinho o povo levantando e especulando para saber quem era. Depois que saiu o teste, e isso tudo assim, em processo e tal, uma coisa séria. Depois que saiu o teste, que tipo, tinha que testar com alguém, né? Pra saber quem era o pai. E ela não dizia. Eis que sai a notícia que o pai verdadeiro de Madá era o cunhado de Saulo. Ou seja, o marido da irmã de Saulo, Sara. E essa Sara era super amiga da Letícia. E ela foi lá e coisou com o marido da amiga. Dentro da mesma casa, que morava todo mundo dentro da mesma casa. Então, a cara de Wesley tá ótima. E aí foi um bafafá, né? E lembra que essa Sarah tava grávida do segundo filho. E a menina, sei lá, tinha 20 anos na época. Enfim, aí foi um bafafá pra saber a guarda e todo mundo culpando ela e tal. Mas aí teve várias entrevistas. Ela foi no Super Pop, se eu não me engano. E essa Sarah deu entrevista pra aquela Antônia Fontinelli. Enfim, todo mundo culpando Letícia, né? Mas quem é mais propenso a fazer merda? Macho, né? E era super abusivo o namoro deles, etc. E claro que não justifica uma traição dessa, né? Mas ele também vivia saindo e traindo ela também. E hoje a gente sabe que ele também vivia traindo Gabi Brandt, que já vai no segundo filho também. E a outra Sarah já vai no terceiro filho. Enfim, foi um bafafá danado. E até hoje, quando aparece o nome dessa família nos trends, a gente sabe que é bagaceira. Esse Saulo já se reconverteu. E era muito engraçado, porque esse povo é ligado à igreja, mas faz umas coisas que não faz muito sentido. E, tipo, não parece muito o perfil de quem é ligado à igreja, sabe? Mas esse foi o estopim para colocar a família Pôncio realmente, assim, em visibilidade. Por causa dessa bagaceira toda da paternidade. Sabe o que é interessante exatamente isso? Duas coisas. Caiu não tô justificando a traição, tá? Mas caiu todo mundo matando em cima da mulher, né? Uhum. E o marido da outra, que foi, que Sim. também teve, né? Do Ele nada, né? também era casado, ele também já tinha filho. Uhum. Porque realmente quem tava na mídia, quem foi o alvo da mídia era ela. Quem foi massacrada foi ela. Eu acho que, assim, se já que era pra ser massacrado, que fosse o cara também, né? Mas enfim. Sim, pois é. Teve toda aquela historinha, né? De redenção, não sei o quê. E Sarah perdoou. Ah, enfim. Mas eu acho que o pior dessas coisas eu não lembro onde foi que eu vi, mas que algumas pessoas dizem, não existe má publicidade, existe publicidade. Que é tipo, Uhum. um- o importante é estar em relevância. Então, sempre que tem esse tipo de coisa, acaba chamando a atenção para eles, acaba gerando mais dinheiro.
Ah, sim. Por que tu acha que eles se mudaram pra uma mansão ainda maior? E aí tem as piadinhas, né, com Gabi Brandt e Saulo. Toda vez que ele bota uma gaia nela, ele vai lá na Gucci e dá um presente da Gucci pra ela. E as Vingadoras amam, né, porque tem comissão. Ou uma BMW, alguma coisa assim. Mas agora, como ele tá convertido, né, ele não faz mais isso. Mas assim, toda vez que aparece o nome Gabi Brandt, todo mundo torcia nos trends, no Twitter, pra que fosse ela se separando. Ou achava que era mais uma galha que foi descoberta. Mas assim, tudo isso, toda vez que aparece o nome deles, é mais publicidade. E é mais dinheiro Uhum. no bolso deles. Pois é. Interessante, né, isso? Ou, e tipo, cada um tem a sua empresazinha, sabe? Só vão crescendo, crescendo, crescendo. Quanto mais polêmica tem, mais eles crescem. Que... Exatamente. Já dizia o. Aí, como, é o nome como era o nome delas? Aquela banda que dizia, né? Mas o motivo todo mundo sabe. Não, como é? É que o rico cada vez fica mais rico Sim, as meninas. e o pobre cada vez fica mais pobre. Pois é. E o motivo todo mundo já conhece. Aqui de cima sobe e de baixo desce. Justamente. Pronto. É É com essa isso. grande filosofia que nós vamos falar sobre outro caso. Qual é o outro caso, Wesley? Essa foi uma situação assim que se precisava de gráfico para entender, esse foi o caso que precisou extremamente. Que começa com uma pessoa e do nada vai parar em outro canto. Mas aí depois você entende que tudo está interligado. É uma coisa, quem assistiu Dark, conectado nessa história, tudo conectado. Primeiro que para essa história existe um lugar, Fernando de Noronha. Uhum. É um lugar que assim, que todo mundo sabe que é aqui, né? Quem é pernambucano é aqui, é de Pernambuco, a ilha pernambucana. Entretanto, não é um lugar de fácil acesso, ou seja, não é qualquer pessoa que entra e é caríssimo lá. Então, em teoria é de Pernambuco, né? Mas na prática é de quem tem dinheiro. Então qualquer Exato. pessoa que tem dinheiro entra lá. Agora não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. É. Mas assim, eu acho que agora tá dividido. Metade é de Bruno Gagliasso e Giovanni Eubank e o resto é pra quem quiser, né? Enfim, amiga, eu não vou saber explicar isso, não. Eu sei que assim, essa história começa lá com uma suspeita de que José Loreto e Marina Rui Barbosa tinham um caso. Isso. Porque assim, eles fizeram a mesma novela. E Bruno Gagliasso também. Uma novela que flopou. Aquela lá, como é? O Sétimo Guardião. E. Olha, a fofoqueira que habita em mim. Muito feliz. É. E José Loreto era casado com Débora Nascimento. Aquela dos olhos Uhum. verdes. E aí eles se separaram. E aí surgiu, tipo, surgiram os questionamentos. Por quê, né? Se eles eram um casal tão lindo, tinham uma filha pequenininha e tal, etc, etc. E aí começaram a dizer que o pivô da separação era Marina Rui Barbosa, que também já era casada na época. Claro, Marina tem toda essa pose de boazinha, de certinha, e disseram que não é. Ela não era o pivô. Era ele que estava apaixonado por ela. Ponto. Agora pergunta, como é que isso tudo se conecta a Noronha? Você sabe? Se eu não me engano, a história é de que os dois estavam tendo esse caso lá em Fernando de Noronha, não é isso? Acobertados por Bruno Gagliasso. Não era isso, não. Mas tem uma bagaceira aí no meio. Porque assim, Vai lá. pelas minhas pesquisas, isso aí eu nem sabia, eu vim descobrir nessa pesquisa. Existia um Dark Room na Globo, que o povo ia pra fazer festinhas. Que a gente vai nomear só como festinhas. Aí vocês tirem por vocês que tipo de festinhas eram essas. Pra ter esse nome. E aí, teve uma confraternização. Agora é bem ridículo esse argumento. Eu acho que, enfim, não é verdade. Teve uma festinha de confraternização da novela. Foi José Loreto, Marina Barbosa e Bruno Gagliasso. Bruno Gagliasso é casado com Giovanna Eubank. E eles foram para essa festa, só que disseram que Marina não avisou, foi embora mais cedo e não avisou a Giovanna, porque na época elas eram amigas. Giovanna foi até madrinha do casamento de Marina. E disseram que ela não avisou a Giovanna que Bruno Gagliasso ia ficar na festa. Ela tinha a obrigação de avisar. Não faz sentido.
Assim, dando a entender que ele tava fazendo coisa errada. Enfim, não tem nada a ver. Mas aí, o que começou a fazer todo mundo interligar a Noronha é que, tipo, meio que tinha um grupinho que é o grupinho das pessoas que iam pra Noronha, sabe? Aí tinha Giovanna, Bruna Marquezine, e aí o povo começou a desconfiar quando elas deram um follow em Marina. Aí não, peraí, se elas deixaram de seguir Marina, tem alguma coisa errada, né? E aí tinha um Instagram também, que era José Lorito Safadão, alguma coisa assim, bem Oxi. ridícula, que tava soltando essas informações. E o povo começou a dar credibilidade a esse Instagram porque viu que tinha famosos que estavam vendo esse Instagram. Oxente. Então, se os famosos estavam vendo esse Instagram, então alguma coisa tinha, né? E aí disseram que tinha esse grupinho que ia pra Noronha e fazia umas festas bem íntimas lá em Noronha. Então tudo acontecia em Noronha e o povo abafava. E aí também eu acho que a teoria de Wesley, e nessa parte eu não lembro. Mas a teoria é que José Loreto e Marina Barbosa também teriam ido pra Noronha pra, né, consumar a traição de ambos. Mas assim, o noronhense ficou muito famoso porque fizeram de Noronha um cabaré. Então, isso tudo é especulação. Não tem, assim, se aconteceu, eles todos realmente deixaram bem guardados entre eles, né? Uhum. Mas o fato é que o pessoal foi longe nas conspirações, porque eles começaram a fazer uma teia de todo mundo que teria participado de um grande, e aí, permissão da palavra aqui, surubão de Noronha. Sim. E que, inclusive, eu lembro da época até que Tata Werneck estava postando umas fotos com o marido dela, e aí até começaram a dizer que ela estava também no Mela. Gente, o que é que tá acontecendo aqui? Coitado. Teve um monte de gente envolvida mesmo. E aí, daí que saiu o meme, né? Noronha e É porque Bruna outros. Marquezine postou uma foto na água, né, nadando e colocou Sim, sim, sim. Noronhense. Aí, primeiro que o pessoal começou esse título, Noronhense, porque, né, não é tão acessível assim, Noronhar-se. Segundo, por causa disso, tipo, será que Noronhense quer dizer isso? Viver uma vida cheia de prazeres da carne? Né, será? Só indo pra Noronha pra saber. Ou seja, não vai acontecer nessa vida. Infelizmente. Pois é. Mas, gente, vamos agora deixar um pouco os famosos, vamos começar a se aproximar mais assim de gente como a gente. Falar sobre um caso de uma mulher que há algum tempo atrás ela estava grávida. Era de quantos gêmeos, Ablene? Outro. Ah, não, mas não, esse aqui não pode ser apresentado assim, como se fosse um caso qualquer. Esse é um grande caso da história do Brasil. Mas é sério, É, mas mobilizou muita é. gente. E se você falar uma coisinha que com o final do nome, daqui a pouco vocês vão entender, você já relaciona a história toda. É. Mas vá. A mulher estava grávida de quatro gêmeos. Eram quatro meninas e era univitelino, então ia ser todas iguaizinhas. E essa história começou a chamar a atenção da mídia devido ao tamanho da barriga dessa grávida. Tanto que ela começou a ser chamada em vários canais de televisão, Agora, principalmente Record, no qual ela recebeu vários prêmios. Prêmios não, né? Várias pessoas se comoveram com a história. Edu Guedes chorou no programa com ela. E ela ganhou vários presentes que ia ajudar, e assim, uma história super emocionante. Até que Cris Flores, muito desconfiada dessa história, Ícone. perguntou: mulher, mostra aí tua barriga. E a mulher não queria mostrar. Algum tempo depois foi descoberto que a barriga nada mais era do que uma bola gigante dessas que vende assim na feira de R$ 5. Não, era pano, silicone e sei lá mais o que. E aí, esta grávida era da cidade de Taubaté. E ficou conhecida como a grávida de Taubaté. Não, até hoje, se você fala, isso
um lápis de Taubaté, se é um computador de Taubaté, você já sabe que é uma coisa de má procedência. É uma coisa de mentira. Lembra quando a gente dizia muito essa coisa de tipo, eu comprei esse CD do Paraguai. Hum, Pronto, a gente nacionalizou agora, né? A gente diz, verdade. cadê tal coisa? Ah, não, eu comprei essa camisa de Taubaté. A Santa de Taubaté. Coitada de Taubaté, né? A cidade. Mas. E, assim, o povo começou a desconfiar porque era muito esdrúxulo. A barriga dela ia pra cima ao invés de ir pra baixo. E tava muito, muito, muito grande. E depois o povo da cidade tava percebendo que cresceu do nada. E a Record, né, claro que foi quem deu visibilidade e foi quem acabou com ela, né? Porque fizeram toda uma reportagem e pegaram imagens de câmeras de prédios só pra provar que, tipo, a barriga dela realmente cresceu do nada. E tu sabe por que ela fez isso? Por quê? Dizem que ela fez isso pra se reaproximar da família. Porque ela não falava com o pai há Ah, anos. sim, o pai, E verdade. aí a Record também fez toda uma comoção, né? Aquela coisa bem sensacionalista de fazer ela voltar a falar com o pai, bem emocionada, coitado do pai. E aí quando começaram a desconfiar, o pai disse, não, eu acredito na minha filha, sim, coitado. Caramba, velho. E ela mostrou até a ultrassonografia. Só que ela falsificou. Né? Ela pegou uma na internet que a mulher postou e multiplicou lá, colocou 4 vezes e apagou o nome da mulher. Muito perspicaz ela. E aí Caramba. conseguiram também perceber que era mentira, porque alguém avisou a mulher da ultrassonografia, a de verdade, que alguém tinha pegado e estava usando a ultrassonografia dela. Ela viu, não, peraí, isso aí é do meu filho. E aí começaram a desconfiar. Como é que ela reconheceu? Desculpa, gente. Mãe é mãe, desculpa. É, Ela vai é. saber a cara do filho, sim. Pode estar toda deformada na foto, mas ela vai saber. Porque eu vejo outra sonografia pra mim é tudo igual, mas desculpa, tá? É mãe vai saber. E primeiro que tinha um advogado que era do casal, né? E aí quando começou a polêmica, ficou um advogado pro marido, que tava alegando que não sabia, né? E um advogado pra ela. Que é muito esquisito, né? Imagina você ser. Assim, quem sou eu pra estar julgando? Aí já julgando. É o marido. Então, assim, a barriga dela cresce. E cresce daquela forma, do nada. E ele não saber. É, tem que estar muito ligado em jogo de futebol pra não estar prestando atenção no que tá Não é? acontecendo na barriga da sua esposa. E ainda o que soltaram no começo desse caso, pra fazer ficar mais extraordinário ainda, é que ele tinha feito, o marido, né, tinha feito vasectomia. Ai, meu gente. Ah, não. Aí ele disse que foi ao hospital pra ver com o médico, né, o que tinha acontecido, mas ele chegou lá e não teve coragem de fazer o exame, porque ele disse, se minha esposa tá grávida, então eu acredito nela, então eu não vou fazer o exame. Pra ver o que tinha acontecido com ele, né? É, Ah, tá. Uhum. E ele é. já tem um filho. Eu imagino, coitado desse filho, a vergonha que esse menino passou e ainda passa até hoje. Detalhe que ela era pedagoga, viu? Ela tinha escolinha. Olha o tipo de pessoa que tava ensinando crianças, minha gente. Que absurdo. É complicado, velho. Agora, assim, gente, é importante falar que muito do que a gente tá falando aqui tem nossa opinião dentro, tá? Lembrando que muitos desses casos que a gente vai citar hoje, tem casos de polícia e eles estão sendo analisados ou foram analisados pela polícia, né, e pela justiça, e eles deram, ou estão dando um veredito. Hum, E só que a gente tá dando aqui nosso veredito de fofoqueiros mesmo. sim, é. Mas da grávida de Taubaté já foi, né? É. Estabelecido. Inclusive, ela começou a processar a Record quando a Record começau a desconfiar dela. Olha a Aham. audácia da pessoa processar a emissora que tá lá investigando a mentira que ela inventou. É preciso ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que a mídia pode te colocar em ascensão, esse é um caso claro, né? A própria mídia pode colocar toda a sua história em queda. Então, gente, se vocês quiserem ficar famoso, tome cuidado nas mentiras que vocês contam. Né?
Porque a partir do momento, como o caso dela, a partir do momento que você contar, você vai ter que segurar. Uhum, Ela não tinha como quando fosse na hora dela dar a luz. Como é que ia ser? pois é. E assim, ela sustentou a mentira até pra família dela. Só descobriram, assim, tiveram a certeza, né? Porque ela passou mal, ela estava escondida na casa de uns parentes. Ela passou mal e, e aí ela teve, né, que dizer, né? Ou seja, passou mal porque o tanto de pressão, né, que tava em cima dela. E aí a família ficou morta de raiva dela, porque disseram que ela envergonhou a família, e realmente foi, né? E aí, se ela tinha o objetivo de se reaproximar da família inventando essa mentira, foi pior, né? Porque terminou de afastar de vez. É. E deve ser horrível. Imagina depois como essa mulher deve ter ficado. Por mais que ela tenha tentado, tipo, se reerguer, Uhum, mudar e tal. Imagina, né? Que pois isso é. tem sido e tal. Mas agora isso vai ficar sempre na história dela, Uhum. E né? assim, é uma pessoa que realmente precisa de ajuda, né? Porque não é normal a pessoa fazer isso. Não tem como. Mas é isso, Brasil. E falando sobre grávidas ainda, o Wesley vai contar agora um outro caso muito interessante, com um roteiro bem policial e de filme mesmo, né? Gente, me acompanha agora, porque assim, essa história eu amo, assim, de paixão. Veja só. O ano 2019, o mês de janeiro, a cidade de Novo Hamburgo, sul do país. E o país é Brasil, só para deixar claro. Uma mulher grávida que está prestes a dar à luz sai de casa para fazer uma cesariana e leva apenas o celular, sua bolsa e uma chapinha. E tem muito necessário. Após algum tempo, uma amiga da mulher, chamada Jaqueline, manda um e-mail para o marido dizendo que ela foi, a mulher grávida, foi sequestrada e estava sendo mantida em cárcere privado por um ex-namorado. Estava sendo agredida e era vigiada por cães. E os sequestradores estavam pedindo R$ 300.000 pelo resgate dela. O marido, ele ficou muito preocupado, então ele entrou em contato com a polícia. A polícia então começa a investigar, e aí começa a ler a mensagem, e aí eles comparam a mensagem que foi enviada com cartas da esposa que o marido tinha. E começa a ver que existem certos erros de ortografia que são iguais, tanto no e-mail como nas cartas da esposa. A polícia rastreia o envio dos e-mails e descobre que era a própria mulher que estava grávida, que estava se passando pela amiga, e que ela nunca esteve grávida, que Ué. ela morava em um prostíbulo e, e depois conheceu o marido e se casou com ele, né? Mas o que aconteceu? Essa mulher, para comprovar a gravidez, né, antes de tudo isso, ela usou a urina de uma amiga dela que estava grávida para garantir no teste de gravidez e provar que estava grávida. E aí ela passou os outros meses, né, de gravidez engordando para poder provar que estava, né, grávida, para mostrar pelo menos fisicamente que estava grávida. Só que toda vez que tinha exame de pré-natal ou algum tipo de momento que precisava ir ao médico para o acompanhamento, ela ficava muito doente e não ia. Então, essa mulher, essa é a minha parte favorita. O que acontece? Ela não estava grávida, ela estava só fingindo, né? Na verdade, um grande roteiro de cinema foi criado para que no final o marido reatasse o casamento depois dessa situação, né? Ele realmente continuou com ela e juntamente com a esposa, os dois decidiram processar por danos morais o médico que atestou a gravidez, porque teve um médico que atestou a gravidez. Isso daqui, essa parte da história realmente eu procurei, eu não consegui encontrar mais detalhes, porque infelizmente o pessoal só escreveu essa parte nas notícias e não se preocuparam em escrever depois da história. E do médico, que ele tem a ver? Se deram a urina da mulher que tava realmente grávida, ele atestou que a mulher tava grávida de maneira certa, né? Coitado, o que ele tinha a ver com a loucura deles, né? Nossa, eu fico achando tão estranho, porque a mulher se sequestrou.
Safadeza, pô. E nessa mesma cidade, na mesma semana que estava acontecendo esse caso, um enfermeiro. É legal que se passa tudo. Eu acho que dá pra fazer tipo um Grey's Anatomy, né? Assim. De Novo Hamburgo. Aí Seattle se torna Novo Hamburgo. Um enfermeiro, ele teve o carro roubado durante a tarde, lá no estacionamento do Hospital Municipal da cidade. E durante a noite, ele recebeu uma mensagem das pessoas que roubaram o carro, dizendo que queriam 5.000 pelo resgate do carro. E aí esse cara foi atrás dos sequestradores do carro. E aí ele foi assassinado com 2 tiros no peito. E essa foto, essa história começou a circular no WhatsApp do grupo do pessoal que trabalhava com esse cara. E a foto, inclusive, de um homem deitado no chão com sangue no peito. Detalhe: tudo isso é mentira. Exceto a parte que o carro foi roubado. Esse homem tirou uma foto deitado no chão, colocou ketchup no peito e ele começou a espalhar a história de que teria levado 2 tiros por ter confrontado o pessoal que roubou o carro. Me gente, isso é enfermeiro, tá? Enfermeiro. Depois da notícia, né, depois da descoberta, a polícia, né? Porque a polícia começou a investigar a situação. Imagina que os colegas estavam todos preocupados, né? Porque é uma foto de um conhecido no chão com sangue no peito, sendo que era ketchup, tá, gente? Deixando claro. E a polícia investigou a história e depois eles, não, 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 calma, era só uma brincadeira. Que tipo de brincadeira? Quem faz esse tipo de brincadeira é muito. E o pior é que começou com uma coisa séria, né? O carro sendo roubado. Certo, aconteceu uma coisa ruim comigo. Deixa eu aumentar aqui. Só pra ver o que acontece, né? Gente, eu queria entender realmente. Gostaria muito de entender a criatividade desse povo. E a coragem, né? É. E assim, eu não sei porque, infelizmente, pessoal, as notícias cobriram isso, mas não cobriram depois o resultado. Mas ele poderia ter sido indiciado, e com certeza eu acho que ele foi. Não, com certeza não, né? Eu acho que ele foi indiciado por crime de comunicação falsa, que ou seja, né, ter comunicado um crime que não aconteceu, e ele poderia ser preso de 1 a 6 meses ou pagar uma multa. Né? Então, gente, só para vocês saberem, se vocês vão comunicar um crime falso, não comuniquem. Por favor, né? Então, para encerrar esses casos tão maravilhosos, nós trouxemos 2 que parecem ser mentira, mas não são. Então, só para focar, esses 2 casos não se encaixam nas mentiras que foram longe demais. Eles 2 parecem ser mentira, mas são muito reais. E são 2 casos assim que, meu Deus, toda vez que eu leio as manchetes, né, porque são 2, eu fico impressionada e dou risada, mas fico com pena também. E são 2 casos acadêmicos. O primeiro é de um aluno. Eu vou ler a manchete aqui. Aluno leva choque na UFPE e colegas aplaudem pensando em sua performance. Isso tá no G1, gente. E isso aconteceu ali em Recife, no CAC, no meu prédio. E olha, vê só. Jovem é estudante de dança. Ele foi socorrido e liberado no mesmo dia. Gente, pra quem já foi lá no CAC, não é incomum ver pessoas dançando, se expressando artisticamente. Então, um belo dia, veja só, eu vou ler aqui a notícia para você. Tá. Um estudante da Universidade Federal de Pernambuco levou uma descarga elétrica vinda de um poste, de um poste. Não foi qualquer coisinha. Não foi porque ele botou o dedo ali na tomada. Foi de um poste. Então, vinda de um poste instalado próximo ao Centro de Artes e Comunicação, o CAC. De acordo com a vítima, Eu tô rindo demais, né? o Desculpa. aluno Igor Tenório, do curso de licenciatura em dança, colegas que presenciaram a cena acharam que a reação dele era uma performance e aplaudiram. O jovem foi socorrido, medicado e liberado no mesmo dia. Que bom que ele tá bem, né?
No momento do choque, Igor andava pelo entorno do centro quando pisou na grama próxima ao poste e sentiu o choque. Meu Deus, nunca pise naquela grama, então. Ele contou que ficou com a mão presa ao poste durante quase 1 minuto, tendo convulsões e perdendo os sentidos. Ele falou, só lembro do momento em que gritei, dizendo que estava levando um choque. Relembra Igor, que acordou com várias pessoas ao redor. Aí vem ele de novo. Muita gente aplaudiu, pensando que era uma performance artística, porque dentro de um centro de artes acontece. Vem ocorrendo muitos descasos. As pessoas levam choques mínimos. Eu poderia estar fazendo uma performance contra esse descaso, mas não foi. Infelizmente, né? Enfim, ele foi levado à emergência. Foi durante a tarde, só saiu de lá por volta das 11h30. Enfim, mas agora ele tá bem. Depois de não conseguir dormir direito e ficar com dor no braço. Mas que bom que ele tá bem. E rendeu uma história assim, bem, né? Peculiar. Coitado. Então, se você for ao CAC lá na UFPE, cuidado. Tá? Isso foi há 5 anos atrás. Mas ninguém sabe, né? O prédio pode estar ainda nessas mesmas condições. De humanas fazendo coisas de humanas, né? Porque o cara. Ninguém, Pois pelo é. menos pra confirmar, né? Já começa. Então a performance, bate palma pra. Pelo menos assim, a gente já sabe que existe. Pelo menos existe esse apoio, né? Que se realmente tiver performance, o pessoal tava lá aplaudindo, dizendo maravilhoso. E já atribuindo um conceito à performance. Sim. Ai, minha gente. Coitado. É triste, viu? E o outro. Eu lembro que quando eu vi essa primeira manchete da performance, eu pensei que era mentira. Mas aí, quer dizer, eu não vi a manchete, alguém me disse. E aí depois eu vi realmente a reportagem e fiquei chocada. Agora esse outro, que também aconteceu em uma universidade que parece ser mentira e tem foto. Eu não sei se é uma montagem, mas se não for, Eu fico pensando que eu é uma espero que esse montagem, a menino não ser que esteja alguém bem. gravou. Vejam só. Porque como é que alguém. Eita, vou tirar a foto desse momento. Enfim, né? É, pode ser de uma câmera que tinha lá, né? Mas se fosse a câmera, teria ali os numerozinhos, né, que tem embaixo. É uma câmera de segurança. Mas vamos para a manchete. Jovem que é visto voando sobre o Nesp durante furacão tenta conseguir abono de falta. Minha gente, tem a foto aqui do campus e o cara voando lá em cima. Essa notícia tá onde, só para o pessoal saber? Veja, o nome do site é Estagiário da Franca. Não sei se é muito confiável, mas eu já vi essa notícia Bom, gente, circulando. se essa for mentira, tá? É, É isso. Tem várias notícias assim, mas nenhuma é de um site muito. confiável, né? Então fica aí o questionamento. Foi Gente, se não verdade? foi Não verdade, eu foi? amo essa história de qualquer forma.
Isso é mentira. É uma Eu mentira que também. foi longe demais, porque foi assim, longe demais no sentido de que se espalhou pela internet e virou meme. E eu amo essa história. Uhum. Eu gosto mais da primeira, que é a Breno contou do menino eletrocutado, porque realmente a gente sabe que aconteceu de certeza. Então e é assim, tão próximo da gente que é logo ali em Recife, né? Lá no CAC. E assim, Sim. eu como aluno de letras, por ter visto várias performances na faculdade, eu fico pensando que se isso acontecesse na faculdade que eu curso, eu acho que aconteceria algo semelhante. O pessoal aplaudindo, dizendo maravilhoso! Seria o mesmo, né? Todo mundo lá aplaudindo Inclusive, eu provavelmente e a seria pessoa uma das pessoas morrendo. dizer, minha nossa, muito real, como é que você consegue? Queria aplaudir. Então, gente, é isso. Depois dessa série de histórias tão peculiares, tão boas de contar e de ouvir, nós encerramos nosso episódio aqui. E se você tem alguma história assim também, e se você sabe de alguma mentira, até sua mesmo, de uma mentira que foi longe demais, conta pra gente, por favor. Não esquece de. Se você está escutando no YouTube, não esquece de deixar uma curtida, deixe um comentário. Se você gostou, compartilha com um amigo seu. E vamos que vamos. Esse já é o episódio 7, Abelino. Tu tem noção? Estamos indo longe. Caramba. Como essas mentiras, espero. É, mas de uma maneira boa, né? E é isso, gente. Espero que isso anime a semana de vocês. Um beijo e tchau. Tchau, até o próximo. Cheiro.